Bom dia, sejam bem-vindos todos para a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai analisar a contribuição de uma série de autores, são os chamados autores, que contribuíram para essa área chamada economia matemática. E o que a economia matemática ela nos trouxe? Bem, a economia matemática ela é uma área onde diversos economistas, até mesmo na época da economia clássica, alguns economistas procuravam tentar exprimir suas ideias sobre a interação econômica entre as pessoas através de gráficos e equações. Talvez uma das equações mais antigas foi a equação da teoria desenvolvida por John Locke e David Hume, e resultou na teoria quantitativa da moeda. O que é a teoria quantitativa da moeda? É a tentativa de demonstrar a relação entre variáveis econômicas. No caso da teoria quantitativa da moeda, de um lado da equação está a oferta de moeda, que multiplica a velocidade de circulação da moeda, e do outro lado da equação está o nível de preços, que multiplica o nível de produto da economia. Então, o que essa equação pretende exprimir? Pretende exprimir uma realidade, uma verdade teórica, que é o fato de que a economia estava se desenvolvendo, estava se tornando uma ciência, e para que essa ciência fosse analisada com mais precisão, com mais rigor científico, era necessário tentar exprimir os seus conceitos numa linguagem que é vista pelos cientistas das mais diversas áreas como a linguagem da natureza ou a linguagem da ciência, que é a matemática. Então, a economia matemática não é especificamente uma escola de pensamento econômico, é mais uma metodologia. A metodologia de tentar exprimir as mais diferentes escolas que existem na matemática numa linguagem. E essa linguagem é a linguagem da matemática. E para que isso? Para que exprimir essa linguagem na linguagem da matemática? Basicamente, a matemática, por ser uma linguagem universal, é utilizada pelos cientistas para que seja possível que os cientistas se comuniquem e comuniquem suas teorias de forma clara, de forma precisa e sem ambiguidades. Então, o primeiro aspecto da economia matemática é essa: expressar as teorias econômicas de forma clara, precisa, sem ambiguidades. E aí, depois que se expressa as teorias econômicas dessa forma, pode-se usar a matemática também para fazer aquilo que é essencial para qualquer tipo de ciência, que é experimentar. Ou seja, toda e qualquer ciência, quando cria uma estrutura teórica, ela precisa experimentar, tentar descobrir se essa estrutura teórica de fato funciona. Então, a economia matemática procura utilizar também essas teorias para testar hipóteses, para testar conjecturas, para testar suas teorias. Então, primeiro a gente tem a teorização matemática, depois a gente tem os testes. Como é que é feita a teorização matemática? A gente pode pensar em termos como uma curva de demanda foi construída, né? Curva de demanda, aqui a gente tem a quantidade de um bem Y, e ela é função de uma série de fatores: PI, T, C, PN e E. Que fatores são esses? Primeiro, eu digo que QI é a quantidade do bem que está sendo demandado, bem I. E ela é função de quê? De PI, que é o preço desse bem, de T, que é o gosto dos consumidores, de C, que é o número de consumidores que podem consumir esse produto em potencial, e de PN, que é o número, que é o preço de outros bens. Os consumidores podem olhar para o preço do bem I, achar que é muito caro, resolver consumir outros bens, bem N, porque o preço de N é mais baixo. Então, esses bens podem ser substitutos ou complementares. A pessoa pensa no preço do pão e olha para o preço da manteiga. E aí decide para ver se quer consumir esses dois bens que são complementares. Ou pensa no preço
da margarina e da manteiga, que são bens concorrentes, consome um ou outro. E, por último, as expectativas dos consumidores, que mudam com o passar do tempo. Né? Com isso, a gente tem o quê? Tem uma curva de demanda, que aqui no exemplo, o que é que está mostrando? Quando o preço do bem I é 5, o consumo desse bem é um pouco menor do que 10. Se o preço cair para 4, o consumo vai subir a uma quantidade maior do que 10. Se o preço cair para 3, o consumo vai subir para quase 20. Se o preço continuar caindo para 2, o consumo está aumentando cada vez mais. Até que o preço cai para 1 e o consumo vai ser maior do que 30 unidades desse bem. Então, a curva de demanda aqui é uma curva que mostra uma relação negativa entre a quantidade consumida e o preço do bem. Dessa forma, a gente pode ver que a equação da curva de demanda, quando eu ponho preço em função da quantidade, tem esse sinal de menos aqui, já que a relação entre esses dois bens é uma relação negativa, ou seja, o consumidor se dispõe a consumir mais unidades do bem quando o preço cai. Se o preço subir, o consumidor vai diminuir o consumo desse bem. E a gente põe então essa equação como P é igual a A menos B Q1. O que é esse B que está multiplicando Q1? É exatamente a declividade dessa curva de demanda. Se ela for mais horizontal, significa o quê? Que o B é um número bem alto. Significa que o B é um número bastante alto, porque significa que o preço do bem subindo só um pouquinho, a quantidade consumida pelos consumidores vai cair bastante. E se essa curva de demanda for bem vertical, quase que vertical, muito inclinada, significa que o B é um número bem pequenininho, muito próximo de zero. Por quê? Porque se a curva de demanda for quase vertical, significa que um grande aumento de preço vai resultar em uma pequena queda da quantidade consumida. Obviamente, a gente não precisa apenas pôr a curva de demanda em função desses dois fatores, né? Preço e quantidade. A gente pode pôr a curva de demanda em função de vários fatores, além de preço e quantidade. Muito bem. Se a gente falou de demanda, a gente pode falar de oferta também, né? O que seria a quantidade ofertada? A gente também pode imaginar uma série de fatores. O bem I está sendo ofertado pelos produtores em função de PI, o preço do bem I, de N, a quantidade de empresas que produzem esse bem I, de PY é o preço dos insumos que são utilizados para produzir I, de PS, que é o preço dos bens que a empresa que compra esses insumos poderia estar produzindo ao invés de produzir o bem I. O que acontece se o preço do bem I cai e o preço do bem S sobe? As empresas vão continuar comprando esses insumos, mas vão produzir S, não vão produzir mais I. Por quê? Porque o preço é um estimulante para as empresas produzirem. Quanto mais o preço do PI subir, mais elas vão querer produzir o bem I. Mas se o preço do PI cair e o preço de S subir, então elas vão querer produzir S. Então, SPS é o preço dos bens substitutos que as empresas podem produzir ao invés de produzir I. Temos E, que são as expectativas agora dos produtores, e temos TN, que são as tecnologias que os produtores podem utilizar para produzir esse bem. Muito bem. A curva de oferta, ela é positivamente inclinada. A relação entre a quantidade que os produtores vão produzir e a quantidade e o preço desse produto, ela é positiva porque se o preço for 1, os produtores vão querer produzir essa quantidade. Se for 2, eles aumentam a quantidade, 3 aumenta a quantidade, então está aumentando cada vez a quantidade produzida de acordo com o aumento dos preços. Isso significa o quê? A gente vai ter um preço dos bens I que vai estimular o aumento da quantidade. Então, essa relação entre preço e quantidade para os produtores é uma relação positiva. Para os consumidores, a gente tinha visto que é uma relação negativa. Só que
Eu quero agora igualar aqui. Eu quero aqui a curva de oferta, aqui a curva de demanda, e eu quero saber que ponto é esse, o ponto E. O que que o ponto E está me dizendo? Está me dizendo que a quantidade produzida Q0 vai ser igual à quantidade consumida, que também é Q0. Então, eu tenho que fazer o quê? Igualar esse QI aqui, que é a quantidade, e os produtores vão desejar produzir do bem, com esse QI aqui, que é a quantidade que os consumidores desejarão de consumir esse bem. Então, se eu igualar, para eu igualar as duas quantidades, eu tenho que saber o quê? Tenho que saber que o preço tem que ser esse, P0. Que preço é esse, P0? É o preço que os consumidores, que têm essa curva de demanda aqui, consumirão essa quantidade Q0 de bens. E é o preço que os produtores, que têm essa curva de oferta aqui, produzirão essa quantidade Q0 de bem. Então, esse preço P0 é exatamente o preço que igualará oferta com demanda. Então, eu igualo o preço da oferta PI com o preço da demanda PI. Então, significa igualar essa equação C mais QI com essa equação A menos BQI. C mais DQI é igual a A menos BQI. Então, se eu botar QI para a esquerda, tudo que não é QI para a direita, eu tenho essa equação aqui. O que é que essa equação está me dizendo? A menos C dividido por B mais D. Está dizendo que eu tenho que saber esses parâmetros aqui, C e D, A e B, para saber qual é a quantidade de equilíbrio. Se eu souber esses parâmetros, eu calculei essa quantidade de equilíbrio. Achando essa quantidade de equilíbrio, eu aplico a quantidade de equilíbrio ou na curva de oferta, como eu já sei C e D, descobrindo QI, eu acho PI, ou a curva de demanda, como eu já sei A e B, descobrindo QI, eu acho PI. E o P, como o P da oferta é igual ao P da demanda, obviamente o P vai ser esse P0 aqui, e vai ser o preço que iguala a oferta à demanda. O que acontece se o preço for maior do que P0, como P'? Em P', a demanda vai ser essa aqui. Os consumidores vão demandar só a quantidade QD'. Só que em P', os produtores vão querer produzir QS'. Então, a gente vai ter uma diferença entre aquilo que é produzido nessa quantidade e aquilo que é consumido, uma quantidade muito menor. A gente vai ter aquilo que a gente chama de excesso de oferta. E se o preço for menor do que P0, como P2', vai ser o contrário, né? P2', os produtores só vão querer produzir essa quantidade, QS2'. Só que a P2', os consumidores vão querer consumir tudo isso, QD2'. Portanto, a gente vai ter essa diferença entre QD2' e QS2', que é o chamado excesso de demanda. Então, a gente só vai ter um preço que iguala oferta à demanda, que é esse preço que gera essa quantidade aqui, que é a quantidade de equilíbrio. Muito bem. Então, a gente viu que a economia matemática nos dá toda uma estrutura teórica que faz com que a gente resolva uma série de problemas, né? Qualquer problema que nós tivermos, como, por exemplo, quantidade de vacinas para vacinar uma população, o que que a gente faz? Se tivermos um monopsônio, por exemplo, só um governo comprando de várias empresas, esse monopsônio vai tender a gerar o quê? Um preço abaixo do equilíbrio. O monopsonista ele força o preço para baixo. Com isso, os produtores tendem a produzir menos vacina do que poderiam produzir. E os consumidores tendem a querer comprar mais vacinas do que comprariam se o preço não fosse tão baixo assim. Qual é o grande problema? Há um excesso de demanda. Muitas pessoas demandando vacinas e poucas vacinas existindo. Se nós tivéssemos um preço de equilíbrio, nós adequaríamos oferta com demanda e, com isso, todas as pessoas que desejassem ser vacinadas seriam vacinadas. Então, a gente pode ter um tipo de problema de excesso de demanda causado pelo fato de que
o sistema de preços não está sendo respeitado. Então, essa estrutura teórica demonstra uma série de consequências quando a gente adota a economia matemática para teorizar e criar uma estrutura onde a gente consegue resolver as questões econômicas. Muito bem. A economia matemática, usando gráficos e equações, resolvem, demonstram uma série de coisas e a gente tem outros instrumentos que podem nos ajudar a testar, fazer inferência estatística. A gente chama esses instrumentos de instrumentos de inferência estatística, ou quando são aplicados à economia, a gente chama de econometria. E essa estrutura da economia matemática procura exatamente criar hipóteses e testar essas hipóteses. Uma das hipóteses, ou um dos instrumentos mais conhecidos para testar hipóteses, é a análise de regressão. O que é a análise de regressão? A análise de regressão é quando se faz uma teorização a respeito de variáveis que explicam a movimentação de outras variáveis. Como, por exemplo, um curso é ministrado e no final desse curso os alunos recebem uma determinada nota. Eu estou chamando de R a nota final dos alunos na disciplina. Só que eu estou dizendo que essa variável é uma variável dependente, ou seja, a nota final dos alunos da disciplina é função de uma série de fatores. Eu posso considerar como um dos fatores importantes para determinar a nota final do aluno da disciplina, a quantidade de faltas que o aluno tem no curso ao longo do semestre. Então, eu estou pegando a variável F, que é o total de faltas do aluno nas aulas ao longo do curso, e estou chamando essa variável de variável independente, ou seja, é uma variável que vai determinar o tamanho de R, só que R depende de F, mas F não depende de R. Então, como F não depende de R, F é uma variável independente. Como R depende de F, eu chamo R de variável dependente. Eu posso pensar que quanto mais o aluno faltar, menor vai ser a nota dele. Então, essa elasticidade que eu estou chamando de alfa 1, que está multiplicando F, deve ser um número negativo, né? Alfa 1 deve ser um número negativo. Por quê? Porque a relação entre quantidade de faltas e nota deve ser uma relação negativa. Quanto mais o aluno faltar na disciplina, pelo menos a teoria me diz que eu espero que a nota dele seja mais baixa. Entretanto, a quantidade de faltas não é a única coisa que vai determinar a nota. Outras coisas irão determinar a nota, como, por exemplo, eu estou chamando de H, o número de horas que o aluno passa estudando fora da sala de aula. Ele assiste 2 horas de aula por dia, ou uma disciplina de 4 créditos, 4 horas de aula por semana, mas ele vai estudar várias horas em casa. E aí eu penso, quanto mais horas de estudo ele tiver em casa, maior vai ser a nota. Isso significa que esse alfa 2 vai ser um número positivo, porque a relação entre a quantidade de horas que ele estuda em casa e a nota final da disciplina tende a ser uma relação positiva. Quanto mais ele estudar, mais alta vai ser a nota. Por outro lado, eu posso pensar em outras variáveis, que aqui eu estou chamando de E. O que seria a variável E? A nota do aluno do Enem. Por que eu estou pegando a nota do aluno que ele tirou no Enem para entrar na faculdade como algo que vai influenciar a nota dele na minha disciplina? Basicamente, essa nota do aluno no Enem talvez signifique, é uma variável independente que significa o quê? Talvez seja uma variável que diga o seguinte: o aluno fez o primeiro e o segundo grau e ele tem uma cultura de estudar para determinadas disciplinas e de se adequar a esses horários de estudo. Talvez dois alunos que estudem a mesma quantidade de horas, um tenha tido uma nota mais alta no Enem e outro uma nota mais baixa. Então, esse E vai refletir o quê? Esse E talvez vá refletir a produtividade do aluno ao estudar. Ou seja, dois alunos estudam 1 hora, aí vão fazer uma prova. Um tem uma nota mais alta do que o outro. Isso significa o quê?
O aluno que tem a nota mais alta, ele é mais produtivo ao estudar. Então, essa variável e a nota do aluno no Enem, é uma variável que na econometria a gente chama de proxy. Essa variável proxy está demonstrando o que eu imagino que seja a produtividade que ele tem em uma hora de estudo. Tem outras variáveis, que essa alfa zero, que é um tipo de parâmetro que não está ligado a nenhuma das variáveis independentes, e tem o E, que é o erro aleatório. Geralmente, toda análise de regressão tem um coeficiente, em vários coeficientes angulares, um ou mais coeficientes angulares, e tem esse coeficiente inicial, e tem um coeficiente de erro aleatório. Ou seja, há outras variáveis que explicam a nota final do aluno, mas não são nem o número de faltas, nem o número de horas, nem a nota dele no Enem. Então, como eu não pus essas variáveis aqui, o erro aleatório está mostrando que se eu adicionasse outras variáveis, a nota do aluno seria maior. Outras variáveis que, obviamente, expliquem a nota final. Muito bem. Como é que a gente faz isso na prática? Existem alguns problemas, como, por exemplo, eu, como professor, não sei a quantidade de horas que cada aluno estuda em casa antes de vir fazer a prova das minhas disciplinas. Eu também não tenho acesso à nota que os alunos tiraram no Enem. Eu só tenho acesso a essa variável aqui, que é o número de faltas. Então, quando eu pego a nota final dos alunos em uma determinada disciplina que eu ministrei de macroeconomia pela manhã, eu chego a esse resultado, R2 igual a 0,5593, e aqui eu tenho uma reta, que é a reta de análise de regressão, que diz que, em média, se o aluno faltou 60 dias, 60 aulas, ele deve esperar uma nota zero. Aqui eu tive um aluno que tirou zero e faltou todas as 64 aulas. Mas aqui eu tive outro aluno que tirou zero e ele veio a muitas aulas, faltou só 16 aulas. Mesmo assim, ele tirou zero. Então, ele está muito distante da reta de regressão. Essa reta de regressão seria mais ou menos uma previsão de que nota ele poderia esperar tirar de acordo com a quantidade de faltas que ele tem. Olhe, 5 alunos diferentes que tiveram 16 faltas na disciplina. Esse aluno aqui tirou zero, esse aluno aqui tirou 1,8, esse aqui tirou 3,7, esse aqui 4,2 e esse aqui 7,9. Ou seja, esses 5 alunos tiveram o mesmo número de faltas, 16 faltas, mas um ficou acima da reta de previsão e 4 ficaram abaixo. Ou seja, em média, eu poderia esperar um aluno que teve 16 faltas tirar essa nota aqui, uma nota próxima de 5. 4 tiveram nota abaixo de 5 e um teve nota acima de 5. O que acontece com esse aluno aqui que teve 14 faltas? Ele tirou alguma coisa em torno de 5,5. E esse aqui que teve 10 faltas, ele tirou 6. Esse aqui teve 8 faltas e tirou 6 também. Ele está um pouquinho abaixo da reta, ele está um pouquinho acima da reta. Ou seja, basicamente o que essa minha reta de regressão está dizendo é a nota que o aluno pode esperar tirar caso ele falte determinado número de dias. Alguns alunos ficaram acima dessa reta, o que significa que eles faltaram, mas tiraram nota maior do que o previsto. Outros alunos ficaram abaixo dessa reta, significa que eles faltaram pouco, mas tiraram uma nota menor do que o previsto pela minha análise de regressão. E o que é que essa estatística R2 me diz? Essa estatística é o chamado coeficiente de determinação. Ela diz o seguinte: haverá variações na nota, que é a variável dependente, e essas variações na nota são explicadas pelas variáveis independentes. Se eu tivesse essa variável h e essa variável e, elas estariam explicando a nota final. No entanto, eu só tenho a variável f. Eu só pus nessa análise de regressão a variável f.
Não tem nem o H nem o E. Então, essa variável F, as variações nas faltas que os alunos tiveram, respondem por algo em torno de 0,5593 das variações na nota. Ou seja, isso significa que se o aluno faltar menos, ele pode esperar uma nota maior e a nota e a quantidade de faltas tem esse peso na nota final. O que acontece se ele tiver vindo a todas as aulas, faltado nenhuma aula? Essa reta de regressão, ela toca aqui no número de faltas, que é 0. Faltas é o eixo horizontal e a nota é o eixo vertical, de 0 a 10. Né? E aqui, onde a reta de regressão toca, o 0 é exatamente em 6,9329. Ou seja, se o aluno tivesse faltado 0 aulas, ele poderia esperar uma nota 6,9329. E a partir daí, cada falta que ele tem reduz a nota dele em 0,1175. Então, cada falta a partir do zero reduz essa nota, em média, de 6,9329. Cada falta adicional vai reduzir 0,1175. Então, é isso que essa reta de regressão está me dizendo, isso que essa equação de regressão e esse R2 estão me dizendo. Eles estão me dando uma série de informações. A análise de regressão é, portanto, uma parte da economia matemática que faz com que eu teste a relação entre as variáveis e me dá alguns resultados. Aqui eu tenho vários alunos que ficaram acima da média prevista pela análise de regressão e vários alunos ficaram abaixo. E alguns alunos que ficaram bem em cima da reta, né? Um pouquinho só acima da reta. Acima ou abaixo da reta. Né? Entretanto, esses foram os resultados que eu tive para alunos que fizeram uma disciplina em determinado semestre na turma da manhã. E se eu pegasse os dados dos alunos da noite, o que é que eu teria? Eu tive mais alunos nesse semestre na turma da noite, também do mesmo curso de macroeconomia, e também tive uma análise de regressão e, da mesma forma, a reta de regressão é negativamente inclinada. Olha a diferença. Qual é a diferença? Parece haver uma pequena diferença na inclinação, né? Entre as duas. Os resultados de R2 e da equação da regressão são um pouco diferentes. Aqui, o meu R2 tinha dado 0,5593. Isso significa que as faltas a mais ou a menos iam variar a nota do aluno em 0,5593. Aqui, o aluno da noite que falta a mais ou falta a menos tem um impacto maior na nota dele, né? 0,631, aqui 0,5593, 0,5593. Então, a nota dele aumenta ou cai de acordo com o número maior ou menor de faltas que ele tem ao ser comparado com o aluno da manhã. O que acontece se um aluno da noite não faltasse uma aula? Essa reta de regressão ia bater aqui. Um aluno da manhã, o resultado era que ele poderia esperar uma nota de 6,9329. O aluno da noite ele pode esperar uma nota de 7,1211, ou seja, uma nota mais alta, né? O que mostra que a declividade dessa reta é diferente da declividade. E esse número aqui, alfa zero, que é o número que mostra, que toca a reta de regressão desse eixo, é o número mais alto, é o número mais alto para o aluno da noite do que para o aluno da manhã, né? 69329 contra 71211. O que é que isso pode me significar do ponto de vista teórico? Do ponto de vista teórico, o fato do R2 ser maior para o aluno da noite do que para o aluno da manhã significa que o aluno da noite ele é mais dependente da presença na sala de aula. Ou seja, o aluno da noite, quando ele assiste mais aulas, ele vai ter uma nota maior. O que é que isso significa?
Significa que o aluno da manhã, comparado ao aluno da noite, quando o aluno da manhã falta, ele estuda em casa e ele recupera boa parte desse conhecimento perdido, por ele não ter ido para a sala de aula, no estudo em casa. Já o aluno da noite talvez seja um aluno que passe o dia trabalhando. Então, se ele faltar aquela aula, ele vai ter pouco tempo ou pouca capacidade de recuperar aquele conhecimento adquirido em sala de aula ao estudar em casa. Basicamente, deve ser porque ele tem pouco tempo para estudar em casa também, né? E o que acontece se ele não falta nenhuma aula, ele pode esperar uma nota 7, 12, 11. E se ele faltar uma aula, cada aula que ele faltar vai reduzir sua nota em 0,1233. O aluno da manhã, cada aula que ele faltava, ele reduzia sua nota em 0,1175. Então, como 12 é maior do que 11, significa que cada aula que o aluno da noite falta, a nota dele cai mais, né? A nota desse aluno cai mais, quanto mais aulas ele faltar do que com o aluno da manhã. Então, essa análise de regressão nos dá uma série de informações, né? Eu não tenho as informações a respeito da nota do aluno do Enem, nem das horas de estudo em casa. Como isso não foi observado, não foi incluído na análise de regressão. Eu tenho uma variável chamada desvio padrão que mostra o quão longe ou perto esses pontos estão da reta, né? Se houver uma grande dispersão, os pontos estão bem distantes da reta, então o desvio padrão vai ser alto. Se os pontos estiverem pertinhos da reta, então o desvio padrão vai ser baixo, e isso vai fazer com que a maior parte dos dados fique próximo da reta. E que reta é essa? Essa reta é uma reta que foi criada utilizando um tipo de análise chamado mínimos quadrados ordinários, que é uma análise onde essa reta de regressão tenta minimizar a distância vertical de cada ponto para a reta, só que não é a distância em centímetros, mas o dobro. O dobro não, o quadrado. Ou seja, o que acontece? Esse ponto está abaixo da reta, esse ponto está acima da reta. Se eu somar menos com mais, elas vão se anular, portanto, eu posso ter um ponto aqui 2 centímetros abaixo da reta e outro ponto 2 centímetros acima da reta. E aí um anula o outro, é como se os dois estivessem em cima da reta. Só que se eu tivesse um ponto 4 centímetros abaixo da reta e outro 4 centímetros acima, os dois também iriam se anular, era como se os dois pontos estivessem em cima da reta. Só que eu não quero ver pontos próximos, como por exemplo 1 ou 2 centímetros, não é a mesma coisa de pontos bem dispersos, 4 ou 5 centímetros de distância. Para conseguir ver esse grau de dispersão, o ideal é não somar as distâncias, e sim pôr a distância ao quadrado, e aí sim. Quando eu ponho a distância ao quadrado, tanto que é negativo elevado ao quadrado fica positivo, quanto que é positivo também elevado ao quadrado fica positivo. Então, tem uma ideia melhor da distância, o grau de dispersão dos pontos com relação a essa reta. Então, por isso que essa metodologia, mínimos quadrados ordinários, utiliza a distância ao quadrado dos pontos com relação à reta. Então, há uma série de características desse tipo de análise de regressão que servem para se fazer uma análise, testar as hipóteses e tirar daí uma série de ensinamentos. O que, que a gente pode tirar dessa análise de regressão quando eu ponho aqui no eixo horizontal faltas dos alunos na disciplina e no eixo vertical notas finais dos alunos na disciplina? Eu vejo uma relação negativa entre faltas e notas, algo condizente com a literatura, e também eu vejo uma dispersão, o que mostra que alguns alunos que faltam pouco tendem a tirar notas altas, outros que faltam pouco tiram notas não tão boas. Por que esses não tiraram notas tão boas? Talvez outras coisas estejam explicando isso, né?
quantidade de estudo, horas de estudo em casa, hora, nota do aluno no Enem, talvez se ele tem um local adequado para estudo em casa ou não tem uma família grande, muito barulhenta, que não deixa ele estudar em casa, então é filho único, tem um quarto só para ele, estuda com calma, tranquilidade. Então, há outros fatores que podem estar explicando essa dispersão das notas, mesmo entre os alunos que faltam pouco. Já os alunos que faltam muito, todos eles ficaram abaixo da reta de regressão, ou seja, para esses alunos realmente faltar muito foi um desastre que levou à reprovação na disciplina. Então, essa análise de regressão, ela pode gerar uma série de ideias e uma série de conclusões que a gente pode tomar. Seria difícil chegar caso nós não tivéssemos acesso a esse instrumento, certo? Bem, dado que eu mostrei duas das principais características da economia matemática, que é a estrutura da economia matemática para criar gráficos e equações para teorizar a respeito daquilo que os economistas criaram em termos de ideias, e depois a gente viu outro tipo de instrumento, que é a análise de regressão, para testar essas ideias, testar essas hipóteses. E nós temos vários autores que tentaram criar uma série de hipóteses. Talvez um dos mais famosos seja o Leon Walras, e junto com Stanley Jevons e Carl Menger, criou a Revolução Marginalista quando ele escreveu seu livro clássico Elementos de Economia Pura, em 1874. Quando ele escreveu esse livro 3 anos depois de Jevons e Menger escreverem seus artigos que inauguraram a escola marginalista, e ficou também muito famoso com isso, por ser um dos 3 grandes economistas que criaram a Revolução Marginalista. Mas o Walras, além disso, ele criou uma análise, que é uma análise muito sofisticada e que gerou uma consequência enorme para o estudo da economia, que é a chamada análise do equilíbrio geral. Qual é a análise do equilíbrio geral do Walras? Quando a gente olhou aqui a teorização a respeito de uma curva de oferta e uma curva de demanda, o que a gente viu? A gente viu basicamente duas variáveis, preço e quantidade. A gente igualou a oferta e a demanda, preço igual a quantidade, chegou preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio, e aí a gente chegou nesse ponto de equilíbrio. Só que aqui a gente já tinha posto, ora, não é só o preço do bem I que determina a quantidade ofertada do bem I. Também importa o preço dos seus insumos, PY, também importa o preço de outros produtos que a empresa pode fabricar com esses insumos, PS. Então, há uma série de outros fatores que foram retirados dessa equação de oferta. Né? E a equação de oferta está só preço em função de quantidade. Então, essa análise que é feita de equilíbrio de oferta e demanda foi feita baseado numa análise de equilíbrio parcial. Poucas variáveis que chegam ao resultado. E o Walras pensou o seguinte: se nós fizermos uma análise de equilíbrio geral, ou seja, se nós puséssemos uma infinidade de variáveis para tentar determinar a quantidade ofertada do bem I. Para tentar pensar nisso, a gente pensa inicialmente o quê? Uma análise de equilíbrio parcial diz: o preço subiu, portanto, as empresas vão ofertar mais, e aí pronto, acabou. Só que Walras pensava, e usando uma metáfora bem propícia, ele pensa o seguinte: você pega uma pedra e joga bem no meio do lago. O que é que essa pedra vai fazer? Ela vai afundar. Ou seja, você viu o nível do lago anterior, depois que a pedra foi jogada, o nível do lago subiu, né? É uma coisa mais pesada dentro do lago. Só que você viu o antes e o depois. É como tirar uma foto antes, tirar uma foto depois, e aí concluir que está diferente.
O que que o Valhalla pensou? Uma pedra jogada no meio de um lago, ele vai criar ondas. Então, essas ondas vão reverberar e é a mesma coisa que ocorre quando o preço do bem sobe. O preço do bem sobe, a quantidade desse bem cai, mas a quantidade consumida de outros bens tende a subir. Quando a quantidade consumida de outros bens tende a subir, isso vai ter impacto no preço dos outros bens, gerando impacto nos insumos. Então, é como se você jogasse uma pedra no meio do rio, a onda vem até a margem, depois ela volta até o meio. Aí vem de novo a margem e volta ao meio. Então, vai gerar uma série de ondas para fora e para dentro, demorando muito a tudo se adequar. Então, o Valhalla pensou, é importante que nós tenhamos várias equações simultâneas com múltiplas variáveis em cada uma delas. Quando a gente tem isso, a gente substitui a análise do equilíbrio parcial por uma análise do equilíbrio geral. Pense, por exemplo, a consequência de um aumento do preço do petróleo. Primeiramente, as pessoas que têm carro movido a gasolina ou a diesel vão diminuir o seu consumo. Mas como o preço do petróleo se depara com uma curva de demanda muito inelástica, seria uma curva de demanda como? Assim, quase vertical, né? Significa o quê? O que é uma curva de demanda quase vertical? Significa que o preço vai subir muito, mas a quantidade vai cair só um pouquinho. Ora, se o preço sobe muito e a quantidade cai muito pouco, quais são as consequências disso? Consequências do preço do petróleo é que as pessoas vão pegar uma parcela maior de sua renda para consumir gasolina ou óleo diesel. Consequentemente, vai sobrar menos renda para consumir outras coisas que não são gasolina e óleo diesel. Vai sobrar menos renda para comprar uma bicicleta, ou comprar roupas, ou sair para jantar fora de casa, ou comprar coisas no supermercado. Então, uma parcela maior da renda foi para consumir derivados de petróleo, gasolina e óleo diesel, e aí sobrou menos renda para outras coisas. O que a análise do equilíbrio parcial faz? Nota isso, mais renda para consumir petróleo, ou derivados de petróleo. O preço do petróleo subiu bastante, o consumo só caiu um pouco. Essa é a foto inicial e aquela é a foto final. Pronto, acabou. Não há mais efeitos. O que a análise do equilíbrio geral pensa? Pensa o seguinte: no primeiro momento, as pessoas tiveram uma pequena demanda por petróleo, a demanda caiu só um pouco, mas o preço subiu muito. Os produtores do petróleo vão se deparar com uma receita maior e as pessoas vão ficar mais pobres, né? Porque estão consumindo a mesma quantidade de petróleo, mas pagando muito mais caro. Isso no primeiro momento. No segundo momento, o que, vai acontecer? A indústria automobilística talvez desenvolva carros elétricos, carros movidos a álcool, carros movidos a biodiesel. Então, no segundo momento, a demanda por petróleo cai. Muitas pessoas vão vender seus carros e usar bicicleta. Outras pessoas vão vender seus carros e ir para os lugares de Uber. Então, num segundo momento, utilizando a análise de equilíbrio geral, a demanda por petróleo vai cair numa proporção bem maior do que o aumento do preço. Ou seja, num primeiro momento, esse aumento do preço do petróleo se depara com uma curva de demanda que é muito vertical. Mas no segundo momento, a curva de demanda se torna muito horizontal. Ou seja, as pessoas vão reduzir muito o consumo de petróleo. Vão reduzir mais do que proporcionalmente o aumento do preço do petróleo. Isso significa o quê? No primeiro momento, as receitas dos produtores de petróleo crescem, mas a longo prazo essas receitas vão cair, porque as pessoas vão substituir. Num primeiro momento, as pessoas vão pegar uma parcela maior de sua renda para consumir derivados de petróleo, mas no segundo momento, anos depois, quando tivermos carros elétricos, carros movidos a álcool, a biodiesel, então as pessoas vão mudar para perto do trabalho, para perto da escola das crianças, para diminuir o consumo de gasolina, de óleo diesel. Elas vão vender seus carros, vão usar bicicleta, vão andar de Uber. Então, elas vão gastar mais dinheiro com livros, com tablets, com celulares,
vão fazer mais passeios, então, a pé, né? Então, as pessoas mudam. Com o passar do tempo, as pessoas mudam seu padrão de consumo. Mudando o padrão de consumo, é que passam a consumir mais outros bens e deixam de consumir petróleo. Isso significa o quê? Inicialmente, esse aumento do preço do petróleo gerou uma receita maior para os produtores, mas no longo prazo gerou uma receita menor. As pessoas deixando de ter automóveis, isso vai ter uma consequência em todos aqueles bens e serviços que são ofertados para quem tem um automóvel, né? Ou seja, as concessionárias de automóveis que fazem revisões do carro todos os anos, as empresas que fazem seguros de automóveis, as empresas de lava-jato, acessórios para automóveis e para motos. Então, tudo isso tem consequência no longo prazo. Então, a ideia do Valhar, o quê? Nós temos na sociedade um número grande de demandas, D1, D2, DN, que é função de uma quantidade enorme de preços. Preços do bem 1, preços do bem 2, preços do bem 3, 4, 5, até N bens que nós temos na economia. A demanda para o bem 2 também depende do preço do bem 1, do bem 2, do bem 3, até o bem N. Então, a gente tem N bens na economia, temos a demanda por esses N bens, temos também a oferta desses N bens. Todos dependem de inúmeros preços da economia. Então, se a gente pensar na economia nacional com uma infinidade de equações de oferta e de demanda, a gente cria um sistema de equações onde o equilíbrio tem que ser um equilíbrio simultâneo entre a oferta e a demanda, que é dado pelo consumo e pela produção, que depende do preço e quantidade de todos esses N bens. Então, quando um preço se modifica, não é só a oferta do bem 1 ou a demanda do bem 1 que vai se modificar, porque o preço desse bem também está na oferta e na demanda do bem 2, e da oferta e da demanda do bem 3 na oferta e na demanda do bem N. Então, todas as equações vão se modificar, todos os resultados vão se modificar. Então, o Valhar criou uma estrutura que é uma estrutura muito mais complexa, né? A estrutura de uma economia nacional vai ter uma infinidade de equações com infinidade de variáveis. E se a gente pensar não apenas na economia nacional, pensar que essa economia nacional, que era fechada, ela se abre para o exterior. O que a gente pode pensar? Geralmente, as análises de equilíbrio parcial, elas pensam o quê? Ah, antes nós tínhamos empresas que produziam bens e vendiam para o Brasil. Agora, os consumidores brasileiros podem consumir bens produzidos no mundo inteiro. O que é que isso vai fazer? Isso vai gerar um desemprego enorme. Por quê? E vai aumentar as importações, muitas empresas vão falir, essas empresas falindo significa um desemprego enorme e todo esse desemprego vai gerar uma queda enorme da renda da economia. A economia vai ser muito prejudicada. Só que esse é apenas um lado, né? Uma análise de equilíbrio parcial. Se a gente olhar a coisa levando em consideração todas essas variáveis, esses preços e essas quantidades também vão variar. Tanto demanda quanto oferta vão variar. Porque preços da economia agora estão sendo influenciados por bens fabricados no exterior que estão sendo consumidos aqui. Então, haverá uma série de bens que nós produzimos aqui e só é consumido aqui que pode ser exportados, né? Então, nós temos indústrias que são extremamente incapazes de produzir bens e serviços com qualidade, são indústrias que têm uma produtividade muito baixa, essas indústrias tenderão a quebrar quando a economia for aberta. Mas nós temos empresas extremamente produtivas que estão vendendo bens de altíssima qualidade a um preço bastante competitivo, mas que só vendem para o Brasil. E quando a economia brasileira se abrir, essas empresas vão poder vender para o exterior também. Então, a gente fazendo uma análise de equilíbrio geral, a gente vê que esses setores dessas empresas muito produtivas tenderão a crescer
a empregar mais e a produzir mais e a exportar mais. Com o passar dos anos, o que acontece? Haverá uma criação de empresas em setores mais produtivos e uma destruição de empresas em setores menos produtivos. Qual era o grande problema de nós termos empresas extremamente ineficientes em setores muito improdutivos? Significa que aquele capital, aquela mão de obra, aqueles recursos financeiros estavam sendo alocados em uma empresa ineficiente com produtividade baixa. Significa que essas mesmas características, ou seja, esses mesmos insumos, mão de obra, capital, recursos financeiros, poderiam estar sendo alocados em uma empresa em um setor muito mais produtivo. O que é que isso significa? Significa que a abertura comercial vai gerar, através da análise do equilíbrio geral, um deslocamento. A economia tende a ficar mais produtiva quando temos abertura comercial, por quê? Porque todos os recursos que são escassos acabam sendo direcionados para o setor mais produtivo da sociedade. Então, quando isso ocorre, os setores menos produtivos vão se deparar com falências e desemprego, mas os setores mais produtivos vão surgir, vão ter acesso a mais recursos, gerando novas empresas, mais emprego e mais exportações. Então, nós precisamos não tirar uma foto antes e uma foto depois, mas precisamos ver a dinâmica. E essa estrutura teórica do equilíbrio geral que foi dado pelo Leon Walras, ele é capaz de analisar a dinâmica de toda a trajetória da economia em cada ponto do tempo. É como a diferença entre eu tirar duas fotos, um antes e outro depois, e eu tirar infinitas fotos. O que acontece quando eu tenho infinitas fotos? 10 fotos por segundo, 24 fotos por segundo, 100 fotos por segundo. Quando eu tiro 100 fotos por segundo, durante várias horas, eu crio um filme. Né? Eu consigo ver toda a trajetória, que é isso que a análise de equilíbrio geral faz. Quando eu tiro só duas fotos, antes e depois, eu perco uma quantidade grande de informação entre essas duas fotos. Então, essa quantidade grande de informações me impede de ver a trajetória, ver o desenvolvimento e ver todas as características. Então, só tem uma foto antes, só tem uma foto depois, eu tenho alguma ideia de como era o começo, como era o final, mas eu não consigo ver o meio desse processo. Né? Por isso que o Leon Walras é um economista extremamente influente e a sua análise de equilíbrio geral é uma análise que é utilizada até hoje de forma cada vez mais sofisticada e mais completa, com modelos tanto de economistas neoclássicos quanto de economistas keynesianos, como de economistas adeptos de outras escolas, como a chamada Escola dos Ciclos Reais de Negócio. Todos eles utilizam modelos de equilíbrio geral, porque são os modelos mais sofisticados e mais complexos que nós temos na macroeconomia hoje. Muito bem. Outro economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ou que contribuiu bastante para a economia na matemática e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1973, foi o Vassily Leontiev. O Walras não ganhou, porque morreu antes de ser instituído o Prêmio Nobel de Economia. O Prêmio Nobel de Economia só é dado para economistas vivos, então ele não teve a oportunidade de ganhar, apesar de sua contribuição da equilíbrio geral ser extremamente sofisticada, extremamente influente, tão influente que a própria criação do Leontiev, que foi a ideia da matriz de insumo-produto, foi derivado das ideias de Leon Walras com a análise de equilíbrio geral. Foi derivado também das ideias do economista francês chamado François Quesnay, que criou sua obra clássica Le Tableau économique, onde ele procurou mostrar uma tabela de produtos e rendas gerados em setores diferentes da economia. O Leontiev aproveitou em seu artigo clássico na revista Review of Economics and Statistics, de 1936, ele criou
a primeira tabela da matriz de insumo-produto. Qual é a ideia do Leontief? A ideia do Leontief é o seguinte: eu tenho o setor agrícola, o setor industrial e o setor de serviços, e cada setor produz, em determinado ano, determinados produtos, e também cada setor consome. Então, eu vou pôr na linha de cada na linha dessa matriz, eu vou pôr o que cada setor produziu e na coluna eu vou pôr o que cada setor consumiu de qual, qual setor. Então, eu crio uma matriz. Criando essa matriz, eu sei o fluxo de produto e consumo da economia. Só que ao invés de fazer só em 3 setores, no artigo original do Leontief, ele fez para 46 setores. Dividiu a economia em 46 setores e procurou catalogar quanto cada um desses 46 setores produzia e quanto cada um desses 46 setores consumia daquilo que tinha sido produzido pelos 46 setores que ele dividiu. Então, a ideia básica é criar um fluxo de produto e de consumo através de uma matriz, por isso que isso é chamado de insumo, ou seja, o que cada setor produziu, vai ser direcionado a cada setor e o produto final de cada setor. Então, a matriz de insumo-produto, quando ela foi criada, e nos anos seguintes, nas décadas posteriores, ela permitiu que fosse visualizado as interações econômicas entre os diversos setores da economia. Então, a ideia é o quê? Para eu ter um setor agrícola forte, eu tenho que ter uma indústria que produza tratores. Eu tenho que ter um setor de serviços com concessionárias de venda de tratores, com empresas de aluguel de tratores, com empresas de seguro para acidentes com tratores. Então, a matriz de seu produto mostrava exatamente isso, a inter-relação muito forte entre os mais diferentes setores da economia. Nenhum setor da economia vive isolado. É impossível um setor produzir e consumir apenas aquilo que ele produziu para si próprio. Então, as consequências da matriz de subproduto é mostrar essa inter-relação muito forte da economia entre os mais diversos setores. Obviamente, se a gente utilizar a ideia básica do geral de Vallat, o que a gente nota é que quando a economia é aberta, então essas interações ficam cada vez mais sofisticadas no mundo inteiro e fazem com que a gente tenha, na verdade, uma grande matriz de insumo-produto de todo o planeta Terra. Né? Se a gente pegar um produto tecnologicamente muito avançado, como, por exemplo, um smartphone, onde é que o smartphone ele é produzido? Na verdade, ele não é produzido em um país só, ele é produzido no mundo inteiro. Por quê? Em um país, na sede da empresa na Califórnia, eles fazem o design do smartphone. E aí, na Coreia do Sul, em Taiwan, no Japão, na China, peças são montadas. No Vietnã, são feitos capinhas para o smartphone. Em Singapura, tudo isso é junto e é exportado para o mundo inteiro. Então, a gente tem, na verdade, uma grande matriz de subproduto mundial, onde cada bem ele é feito, cada passo da produção de cada bem é feito uma infinidade de países e uma infinidade de setores. Então, essa ideia da matriz de subproduto, né, Vassili Leontiev, nos mostrou quão forte é essa interação entre os vários setores da economia. E aí hoje são feitos matrizes de subproduto não apenas para 46 setores, mas para mais de 200, 300 setores, porque cada setor pode ser dividido de forma bem mais pormenorizada. Existe algum aspecto negativo com relação à matriz de subproduto? Não. A matriz de subproduto é uma descrição de como a economia funciona, uma descrição muito sofisticada, uma ideia bastante original do Leontiev, mas, por outro lado, o que pode ocorrer é
tudo aquilo que o ser humano inventa pode ser usado para o bem e para o mal, né? Ou pode ser mal interpretado. E há, portanto, uma série de más interpretações sobre a matriz de insumo-produto que levam a algumas críticas. Quais seriam as principais críticas da matriz de insumo-produto? É o fato de que alguns países, como por exemplo países socialistas que tiveram suas economias planificadas, procuraram usar a matriz de insumo-produto de Leontief para excluir o sistema de preços e imaginar que bastava criar um sistema de metas de produção que, usando a matriz de insumo-produto de Leontief, era capaz de distribuir insumos entre os vários setores da economia e fazer que os produtos dos vários setores da economia aumentassem. Então, essa interpretação foi uma interpretação desastrosa. Por quê? Porque, embora a matriz de subproduto seja uma ideia extremamente sofisticada intelectualmente, ela tem um pequeno caráter estático. É o quê? É um pouco você pensar em determinado ano, quando você consegue fazer a matriz de subproduto de uma cidade, de um estado, de um país, você vê a distribuição de insumos e produtos naquela cidade, naquele estado, naquele país, tudo que foi produzido naquele país. E se você cria um planejamento econômico baseado naquilo que foi feito naquele ano, se esse planejamento econômico demorar muito tempo, 5, 10, 15, 20 anos, o resultado disso pode ser desastroso. Por quê? Porque nesse período de tempo, 5, 10, 15, 20 anos, há mudanças tecnológicas muito significativas. Então, se há mudanças tecnológicas significativas, 5, 10, 15 anos depois, aquilo que aquela matriz de insumo-produto descreveu no ano 2000 é completamente diferente daquilo que a matriz de insumo-produto para aquela mesma região vai descrever no ano 2020. Porque a tecnologia mudou de forma tão drástica entre 2000 e 2020 que esse caráter estático da matriz de insumo-produto vai resultar em decisões catastróficas, caso em 2020 os técnicos do governo olhem para a matriz de subproduto do ano 2000 e queiram fazer distribuição de recursos baseados nessa matriz de subproduto. Então, isso foi o resultado, algo que resultou no desastre econômico no leste europeu, na antiga União Soviética e nos países da cortina de ferro, né, do Pacto de Varsóvia. Por quê? Porque eles pegavam as economias da década de 60 e 70 e tentavam distribuir os insumos da mesma forma no início da década de 80. O que foi que aconteceu? No início da década de 80, o mundo ocidental estava com tecnologia completamente diferente. As relações de insumos e produtos no Ocidente eram muito diferentes. Então, a estrutura de preços conseguia adequar essa evolução no Ocidente. Mas nos países de planejamento central, havia esse caráter muito estático, onde o processo de produção era baseado em cotas ou metas de produção, e o sistema de preços não conseguia adequar. Então, se baseava numa imagem de que setor agrícola, setor industrial, setor de serviços tinham que utilizar a mesma quantidade de insumos que tinham usado nos anos anteriores, só que as tecnologias mudavam, né? Com isso, esse caráter estático da matriz de insumo-produto fez com que os países de planejamento central, ou seja, os países de economia socialista, não fossem capazes de acompanhar a evolução tecnológica dos países ocidentais. Com isso, houve a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e o, a destruição da economia desses países em função do seu caráter estático. Então, é importante olhar a matriz de um produto como uma ideia muito sofisticada, muito interessante, mas é só uma foto do instante. No momento depois, você tira uma foto, aquela cena não existe mais, as pessoas já se movimentaram, já estão andando de outra forma. Aquela foto é uma foto de um momento parado no tempo. Então, essa é a grande crítica que se faz à matriz de um produto. Ela tira uma foto do tempo.
Você passar 1 ano, 2 anos, 5 anos olhando para essa foto, imaginando que a economia está daquele jeito, é uma grande ilusão, e não é esse o objetivo da matriz de subproduto. Muito bem. A gente já está se encaminhando para o final desse curso, dessa aula de economia matemática, e vamos analisar a criação de dois economistas. Na verdade, o John von Neumann nem economista era físico, mas o Oscar Morgenstern era um economista, e o von Neumann era húngaro, o Morgenstern era austríaco. Os dois foram criados, nasceram ainda no Império Austro-Húngaro, né? Tinham uma cultura semelhante, falavam idiomas parecidos ou semelhantes, e dentro dessa cultura eles começaram a desenvolver uma série de ideias. Na Segunda Guerra Mundial eles fugiram para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, em 1944, criaram esse livro, que é um livro que revolucionou o estudo de um setor inteiro da economia, mais especificamente da microeconomia, que foi dar surgimento à teoria dos jogos, né? Então, a teoria dos jogos, nesse livro, Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, é um livro fundador dessa área de teoria dos jogos, e a teoria dos jogos é exatamente uma tentativa de usar a matemática para estudar a interação quando as pessoas tomam decisões estratégicas. A ideia do von Neumann, do Morgenstern, era pensar o seguinte: se as pessoas são racionais, será que as pessoas podem tomar decisões que acabam gerando tragédias? Bem, a guerra talvez seja um resultado exatamente de pessoas que tentam tomar decisões racionais e geram uma grande tragédia, né? Então, eles procuraram tentar pôr isso numa estrutura de jogos e utilizaram um dos sistemas de jogos mais populares, que é o chamado Dilema dos Prisioneiros. Qual é a narração da ideia do Dilema dos Prisioneiros? Basicamente significa o seguinte: há um crime, e aí a polícia chega no local do crime e prende dois suspeitos. E aí a polícia pega, separa os dois suspeitos, leva para a delegacia de polícia e começa a interrogar esses dois suspeitos de forma independente. Eles são separados. Cada um está sendo interrogado de um jeito. Então, o dilema dos prisioneiros é essa situação estratégica em que se vai pensar como esses prisioneiros vão se comportar e qual vai ser o resultado que eles vão tomar, porque eles estão incomunicáveis. Um não pode conversar com o outro, os dois suspeitos não podem interagir para tentar buscar uma estratégia em comum. Eles são interrogados e eles só podem fazer uma coisa: o prisioneiro A, ou ele confessa, ou ele não confessa o crime. E aqui o prisioneiro B, ou ele confessa, ou ele não confessa o crime. Só que eles são interrogados isoladamente. E aí, o primeiro número é a quantidade de meses que o prisioneiro A vai ficar preso, o segundo número é a quantidade de meses que o prisioneiro B vai ficar preso. Então, os policiais chegam e dizem o seguinte: olha, se você, prisioneiro A, confessar, você fica preso 8 meses, porque você cometeu esse crime e está confessando. Se o seu comparsa, o prisioneiro B, também confessar, ele fica preso também 8 meses, assim como você. Você vai ficar preso 8 meses, o seu companheiro vai ficar preso 8 meses. Então, cada um vai ficar 8 meses na cadeia. Entretanto, se você, prisioneiro A, confessar e o seu comparsa não confessar, significa que você colaborou com a injustiça. Você vai mostrar como todo o crime foi feito, você vai ser solto imediatamente. A quantidade de meses que você vai ficar na cadeia é 0. E o teu comparsa vai cumprir toda a pena, só que ele não vai cumprir só os 16 anos que são divididos pelos dois. Como ele não colaborou com a justiça, a gente consegue aumentar a pena dele para 20 meses. Ou seja, 4 meses a mais do que vocês teriam que dividir na cadeia. Então, o que é que você prefere? Confessar ou não confessar? Se você confessar,
e ele também confessar, você fica 8 meses. Se você confessar e ele não confessar, você já cai fora, está livre. Entretanto, se você não confessar e ele confessar, o que acontece? Toda a pena vai para suas costas. Ele sai livre imediatamente. E se os dois não confessarem, como a gente tem indícios muito fortes, a gente consegue manter ambos em prisão preventiva por 1 mês. Então, para o prisioneiro A, ele só olha para o primeiro número. Ele só olha para o que vai acontecer com ele. Então, se ele imaginar que o prisioneiro B vai confessar, a decisão que o prisioneiro A tem que fazer é o quê? Ou ele confessa e fica 8 meses na cadeia, ou ele não confessa e fica 20 meses na cadeia. Então, se o prisioneiro A imagina que o prisioneiro B confessou, o prisioneiro A só vai olhar para esses números, 8 e 20. E ele vai pensar o quê? Se ele confessar, ele fica 8 meses. Se ele não confessar, ele fica 20 meses. Então, se ele acha que o prisioneiro B vai confessar, a melhor estratégia para ele é confessar também. Porque 8 é menor do que 20, ele vai preferir ficar só 8 meses na cadeia a ficar com a pena de 20 meses. E isso se ele imagina que o prisioneiro B vai confessar. A melhor estratégia para ele é também confessar. Mas se ele imaginasse que o prisioneiro B não iria confessar, qual seria a melhor estratégia para ele? Confessar e sair da cadeia imediatamente? Ou não confessar e ficar 1 mês preso? Ele só olha para o primeiro número, então ele ia ver que confessar também seria a melhor estratégia, mesmo que o companheiro dele não confessasse. Isso significa o quê? Isso significa que o prisioneiro A tem uma estratégia que é estratégia dominante. O que é estratégia dominante? Estratégia dominante é uma estratégia que um dos participantes toma uma decisão independente do que o outro estiver fazendo. Então, ele vai olhar o quê? Se o meu comparsa confessar, a melhor coisa que eu devo fazer é confessar. 8 meses na cadeia é melhor do que 20. Se o meu comparsa não confessar, a melhor coisa que eu devo fazer é confessar. Ficar livre imediatamente é melhor do que ficar 1 mês na cadeia. Isso significa o quê? Eu tenho uma estratégia dominante, que é confessar. Então, o prisioneiro A tem uma estratégia que é dominante. Ele vai confessar independente do que o seu comparsa fizer. E o que é que o prisioneiro B vai fazer? O prisioneiro B se depara com essas duas colunas, ou confessa ou não confessa. O que é que acontece com o prisioneiro B? Ele só olha para o segundo número. Ele olha para o segundo número. 8 e 0, 20 e 1. Então, o prisioneiro B pensa o seguinte: o que acontece se eu confessar? Se eu estou confessando, eu posso ficar 8 meses na cadeia, caso o meu comparsa confessar também, ou eu posso cair fora da cadeia imediatamente, caso o meu comparsa não confessar. Né? Então, se eu confessar, ou eu fico 8 meses na cadeia, ou eu saio imediatamente. Bem, imaginemos que eu confessei e o meu comparsa também confessou. Eu fico 8 meses na cadeia. Mas se eu tiver confessado e ele não tiver confessado, eu caio fora da cadeia imediatamente. Imagine que o prisioneiro A confessou, o que é que eu faço? Eu devo confessar também, ficar 8 meses na cadeia, ou eu devo não confessar e ficar 20 meses na cadeia? Opa, para mim 8 é melhor do que 20. Então, se eu imagino que o meu comparsa confessou, a melhor coisa que eu tenho que fazer é confessar. E se eu imagino que o meu comparsa não confessou? Se eu confessar, eu caio fora da cadeia imediatamente. Se eu não confessar, eu fico preso 1 mês. Então, cair fora da cadeia imediatamente é melhor do que ficar preso 1 mês. Então, significa que eu vou confessar. Ora, eu vou confessar se ele não confessar, porque 0 é menor do que 1. Mas eu vou confessar se ele também confessar, porque 8 é menor do que 20. Então, eu tenho uma estratégia que é confessar independente do que ele fizer. Então, aqui nós temos um ponto de equilíbrio em estratégia dominante. Por quê?
O prisioneiro B também vai confessar, independente do que ele achar que o A vai fazer. Então, o dilema dos prisioneiros nos diz o quê? Ambos vão confessar, e esse ponto confessa, confessa, o ponto 88, é um ponto de equilíbrio. Aí você poderia dizer, mas não seria melhor se eles tivessem entrado num acordo e os dois tivessem ficado firmes e nenhum dos dois confessassem? É melhor. Aqui, cada um ficar 8 meses na cadeia é pior do que cada um ficar um mês só na cadeia. Mas qual é o grande problema? O problema de um não confessar é o outro confessar e cair fora imediatamente. E aí quem confessou ficar 20 meses na cadeia. Então, você busca não confessar para ficar só um mês na cadeia, mas corre o risco de ficar 20 meses. Mesma coisa com o prisioneiro A. Se ele tentar não confessar para ficar só um mês na cadeia, o B pode confessar e ele fica 20 meses ao invés de um mês só. Então, é muito arriscado não confessar. O risco de não confessar é o quê? Você deseja ficar só um mês, pode acabar ficando o quê? 20 vezes esse tempo na cadeia. Esse é o risco de não confessar. Você deseja evitar esse número de 8 meses, você pensa o quê? Ficar um mês só é muito melhor do que 8 meses. 8 vezes, né? 8 vezes na cadeia é muito tempo. Eu poderia ficar um mês só, ao invés de 8 meses. Só que o risco de tentar minimizar de 8 para 1 é acabar ficando 20 meses. Então, esse medo muito grande de ser traído pelo comparsa faz com que ambos confessem e o resultado final é um ponto de equilíbrio em estratégia dominante. Cada um deles vai confessar independente do que o outro fizer. Com isso, se tem um resultado que para ambos é muito ruim. Ou seja, esse resultado final para os suspeitos não é o resultado final que traz o maior bem-estar possível. Por que então que eles não cooperaram? Porque o custo de cooperar pode ser alto demais. Né? O custo individual de cooperar pode ser muito alto. Como é que uma estrutura criminosa consegue a cooperação dos seus comparsas? Geralmente, estruturas criminosas como a máfia conseguem fazer com que os prisioneiros, que são os suspeitos que são presos, cooperem entre si. Ninguém delata o companheiro. Por quê? Porque o custo de sair logo da cadeia e deixar o companheiro preso por 20 meses é um custo muito alto, porque os outros comparsas da máfia que estão fora da cadeia podem pegá-lo e podem aplicar sanções muito violentas contra ele. Né? Então, esse número zero, que aparentemente é algo bom, não ser preso, pode resultar em algo bem mais custoso. É por isso que, geralmente, quem faz parte de uma organização criminosa muito sofisticada tende a não confessar nunca. Mas isso aumenta o bem-estar para os membros dessa organização criminosa. Mas para pessoas que estão tomando decisões o tempo todo. Esse cientista político, Robert Axelrod, ele fez um experimento usando simulações de computadores para ver que tipo de estratégia seria a estratégia menos custosa individualmente. E aí ele acabou descobrindo, nas simulações de computador que ele fez, que a estratégia menos custosa é o que em inglês é chamado de tit for tat. Tit for tat seria aquilo que em português nós chamaríamos de toma lá da cá. O que é o toma lá da cá? É o seguinte, nós temos um jogo de várias rodadas, e em cada uma dessas rodadas é revelado um tipo de comportamento. A gente teria dois tipos de comportamento. O comportamento confessa, que seria um comportamento de punir o seu jogador adversário, e a gente teria o comportamento não confessa, que seria o comportamento de cooperar. Não confessa, eu estou cooperando com o meu comparsa, confessa, seria eu
não está cooperando, né? Então, ele descobriu que a estratégia que gera maiores resultados para ambos é os jogadores cooperarem, mas cooperarem nesse sistema de toma lá da cá. Ou seja, num primeiro momento, o primeiro jogador coopera. E aí, no segundo momento, na segunda rodada, ele vai imitar o que o outro jogador fez no primeiro momento. Se na primeira rodada o jogador A coopera e o jogador B coopera, então o jogador A na segunda rodada vai imitar o que o outro fez, vai cooperar também. Mas se na primeira rodada o jogador A coopera e o jogador B não coopera, então o jogador A na segunda rodada vai também não cooperar. Então, esse tipo de jogo, repetindo o que o outro fez na rodada anterior, é o jogo que, segundo o Axelrod, gera o melhor resultado. Ou seja, caso o jogador adversário punir, você também pune. Caso o jogador adversário cooperar, você também coopera. Então, sempre imitando o que o jogador adversário fez na jogada anterior. É o jogo que gera a melhor estratégia. Muito bem, para a gente acabar então essa aula de modelos matemáticos, existe o modelo que o John Hicks criou junto com Alvin Hansen, que é o modelo de SLM, derivado do que os dois leram da teoria geral do Keynes. Eles pegaram o livro do Keynes, teoria geral, e tentaram criar um modelo matemático. Então, eles criaram a curva IS, que é o equilíbrio do mercado de bens, onde o produto é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo, que dependem dessas variáveis, e criaram o equilíbrio no mercado monetário, que é a curva LM, onde a oferta de moeda é igual à demanda por moeda, que depende dessas variáveis também. Então, o modelo ISLM vai ser inserido dentro da teoria da demanda agregada de Keynes, e nessa teoria os consumidores maximizam sua utilidade e se deparam com a restrição de suas rendas, né? E aí é feito um processo de curva de demanda, onde a curva de demanda é extraída, a demanda agregada, da renda da sociedade, e a sociedade vai tentar maximizar a utilidade de cada indivíduo da sociedade, que vão ter curvas de diferença, né? E aí, nesse processo de maximização da utilidade, os consumidores sempre vão estar mudando suas cestas de consumo, olhando para duas coisas: sua renda e a utilidade que podem extrair de suas rendas. E o modelo SLM é o modelo que mostra o equilíbrio simultâneo entre o mercado de bens e o mercado monetário. Esse equilíbrio simultâneo significa que, em cima da curva IS, todos os mercados de bens estarão em equilíbrio, e em cima da LM, todos os mercados monetários estarão em equilíbrio. Mas eu só terei um ponto com o equilíbrio simultâneo entre a curva IS, ou seja, equilíbrio do mercado de bens, e a curva LM, equilíbrio do mercado monetário, que é quando a taxa de juros for nesse patamar R0 e quando o produto da economia, ou seja, a renda da economia, for nesse nível Y0. Então, esse ponto é o ponto onde eu tenho um único equilíbrio simultâneo nos mercados de bens e serviços da economia. E esse é mais um modelo matemático onde essa estrutura da ISLM é mostrada pelo John Hicks como uma estrutura do equilíbrio simultâneo nos mercados de bens e serviços. Então, a economia matemática é uma forma que os economistas têm de expressar suas teorias e de testar e verificar suas teorias. E isso é algo que a economia, a ciência econômica utiliza desde o final do século XVIII, até mesmo no século XVII já havia teorizações nesse sentido, né? Mas no século XIX ganhou ainda mais. E ao longo do século XX, essas teorias ficaram cada vez mais sofisticadas, e hoje a linguagem da economia é a linguagem da matemática. A economia utiliza bastante a linguagem da matemática e desenvolve modelos econômicos através da matemática. Bem, é isso. Na próxima aula a gente vai utilizar modelos econômicos usando matemática para analisar questões de bem-estar social, e sempre essa linguagem é utilizada em todos os modelos, em todos os lugares. Então, é isso a aula de hoje, e
a gente fica por aqui e até a próxima aula. Portanto, até lá.